Estou pensando em acabar com tudo. Enfim, vamos falar sobre Estou Pensando em Acabar com Tudo. O filme que foi lançado aí já tem um tempo na Netflix. Eu deixei um tempo aí pra vocês assistirem, conforme a gente tinha conversado, pra poder vocês conseguirem acompanhar o vídeo, né? Porque esse vídeo vai ser diferente de tudo que eu postei aqui até agora, que é um vídeo falando destrinchando o filme, sobre as intenções do diretor. Então é um filme que vai ter muito spoiler, muito spoiler. Então não assista esse vídeo se você não assistiu o filme. Depois que eu assisti o filme, eu fiquei com muita vontade de ler o livro e só confirmou o que eu já tinha pensado sobre o filme. Quando a gente vai assistindo, a gente já vai formulando várias teorias na nossa cabeça. Aqui eu vou me ater somente a falar sobre o filme. Vou, claro, pegar alguns exemplos, né, de diferenças contundentes entre o livro e o filme, mas como o livro e o filme são obras completamente conectadas, mas diferentes, eu vou dar preferência a falar do filme, que foi o que eu havia prometido pra vocês, e eu acho que é porque tá causando mais comoção. Então a primeira camada do filme é o quê? Um casal de jovens aí que começou o namoro cerca de 6 ou 7 semanas, ou seja, estão juntos há pouco tempo, resolvem fazer uma viagem para que a moça conheça os pais do rapaz. Isso resume a história do filme. O filme tem uma trama, basicamente, tem uma premissa básica. A questão toda tá por trás disso, né? Quantas camadas estão envolvendo essa história? A partir dessa sinopse bem simples, o espectador desavisado, ele teve uma experiência bem desconcertante. Porque quem conhece as obras do Charlie Kaufman, que é conhecido aí pelo Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças, Anomalisa, Adaptação, Quero Ser John Malkovich, sabe do que ele é capaz, sabe o que esperar de uma obra dele. Quem não, e quem vai assistir a parte da sinopse que tá ali, realmente é pego de surpresa e não sabe o que esperar, e daí muitas pessoas começaram a não entender e a não gostar da obra. Kaufman tem a habilidade de mergulhar na psique humana, e ele teve uma grande missão de trazer essa trama do Ian Reid e interpretar a sua forma e colocar na tela, em forma de imagens, o sentimento e a perturbação que essa história nos traz. A gente lendo o livro, a gente tem um sentimento que ele conseguiu colocar em imagem, assim, de forma espetacular. A gente vai vendo que ele escolheu soluções cinematográficas completamente, assim, fora do comum, né? Então, assim, quem já começou a assistir o filme já começou em 4x3, né? O filme começou ali numa relação de aspecto que a gente não está acostumado mais, é uma relação clássica. Então ali a linguagem cinematográfica do Kaufman já começa. Nos primeiros minutos do filme, já vão avisando do que você tem que esperar, sabe? Para você treinar o seu olhar, treinar a sua mente para pescar certos tipos de coisas. Começa com a relação de aspecto, logo depois que tem a primeira cena do filme, né? Onde a câmera tá entrando dentro da casa, como se nós fôssemos os visitantes invisíveis ali, né? A câmera vai passeando pela casa, mostrando papel de parede, mostrando escada. E ali ele já vai mostrando pra gente o terreno com a narração em off da personagem. E logo depois corta pra personagem na calçada esperando o Jake chegar de carro. Entra uma narração em off de um homem, de um senhor falando, que resta uma pergunta, uma questão a ser respondida, foca num prédio. E aí na janela, a gente vê a câmera assim olhando pro personagem que tá de costas, é um senhor vestindo um macacão azul. Corta de novo, quem tá olhando pela janela de costas não é mais o zelador, não é esse senhor, é o próprio Jake. Claro que muita gente não percebeu essa mudança, né, que o velho virou o Jake, assim como não percebeu também a quebra da quarta parede nos dois momentos do filme, na ida ainda da viagem, que a Lucy olha diretamente para nós. Dessa forma, Kaufman vai abrindo várias perguntas,
vai deixando várias pistas. Kaufman escolheu explicar o filme através da mise-en-scène, tá tudo ali, nada tá escondido. Só basta a gente começar a questionar e perceber as pistas que ele deixa para, enfim, fechar esse quebra-cabeça. As duas obras, tanto o livro quanto o filme, vão por esse caminho, né? Mostrando coisas assim, normais, só que quebrando um pouco aquele paradigma e você fica meio perdido assim, tipo, ih, gente, será que isso é real? Será que não? Aqui vai uma grande diferença, né, do livro pro filme. No livro acontece o seguinte, o livro também é dividido em 3 partes, né? A viagem, o jantar e a volta. No livro tem uma divisão também, assim, do sentido de quantas horas a gente está acompanhando o casal, né, na viagem. Ora, o próximo capítulo é sobre umas pessoas que estão conversando. No filme também tem esse paralelismo, né, que é ora estamos acompanhando o casal, ora estamos acompanhando quem? A rotina de um zelador. Repare que a rotina do zelador tem início, meio e fim. A rotina começa com ele acordando. Você sabe que casa é essa que ele tá acordando? É a casa que ele tá, que ele mora, que é o quê? A casa dos pais do Jake. No filme, né, a Lucy muda de profissão o tempo inteiro, de nome, né? Enquanto ela muda de nome, de profissão, no filme, no livro ela permanece a mesma, tem pouca maleabilidade. O filme gera essa confusão na nossa cabeça porque ela muda de figurino muito. Ela começa num tom muito quente e vai sendo uma mudança gradual, mudança de óculos, de acessório, batom, cabelo preso ou solto, até ela chegar num tom azulado e até azul, que é o final do filme. Já no livro, o Reid já deixa claro que essa tal namorada do Jake não passa de um fragmento da memória dele. Ou seja, se é uma memória, é a memória de quem? Do Jake. Se é uma memória do Jake, estamos dentro da cabeça de quem? Estamos dentro da cabeça do Jake. A gente consegue matar essa charada por conta da escolha da montagem que foi feita no filme. A partir do momento que a gente consegue ver as meninas que ficam zoando do senhor, aparecem também na sorveteria zoando do Jake, os fragmentos de memória do cachorro se sacudindo, mostrando realmente que é memória. Os diálogos também, eles são um ótimo artifício que ele usa, porque os diálogos são lindíssimos, né? Inclusive tem um diálogo muito interessante que eles falam que o ser humano é o único animal que reconhece, né, a sua finitude, né? Reconhece que ele vai acabar, ele reconhece a morte, por isso inventou a esperança. E essa conscientização de quem nós somos é muito Kaufman, faz parte muito da filmografia do Kaufman, falar sobre isso, deixar isso muito em aberto. Mas aí voltando, como a gente estava falando sobre como realmente estamos na cabeça dentro da cabeça do Jake, que ele é o único que permanece exatamente igual. Assim como a Lucy, os outros personagens também da vida do Jake, que são os pais dele, tem mudanças drásticas no figurino, seja a adição de mais um band-aid na testa do pai, ou prender a franja no caso da mãe, amarelar um dente, colocar mais um grisalho, ou então mudaram o tipo de flanela da roupa do pai, rejuvenescer, envelhecer, tudo isso para mostrar que estamos realmente dentro das lembranças da cabeça do Jake. Até mesmo as reações exageradas da mãe é o que o Jake lembra, é como ele nos conta, estamos dentro dele. E aí vai ficando cada vez mais claro como no jantar. O jantar para mim foi a cena assim mais gritante, né, de desconforto, porque no jantar ela parece o tempo inteiro muito desconfortável, muito desconcertada. O típico surrealismo do Kaufman começa a vazar pela tela e você começa a perceber, cara, isso não é normal. Ele começa a usar de artifícios grandiosos, assim, como cenografia. A gente consegue ver que ele deixa vários símbolos, né, para poder a gente ficar sempre aquilo matutando na nossa cabeça. Ângulos obtusos, grandes angulares, panorâmicas, quadros vazios, ele explora bastante. E também a mudança da fotografia, a iluminação vaza pelo quadro e também plano de casa de bonecas. Na cena do jantar também, tem 2 planos que deixam ela muito sozinha, como se ela estivesse completamente alucinada ali. Que é um plano que tá bem perto assim da porta, um plano flash da porta, que só aparece ela sozinha na mesa de jantar. E é um plano abertão que tá cortando as 2 pessoas que estão na lateral dela e a mãe que tá na frente dela. E aí realmente parece que ela tá sozinha na casa, né? Totalmente louca. O filme, além de todos esses artifícios que ele usa, ele é muito rico em símbolos, né? Como o porco, né? Que é consumido vivo por larvas.
As ovelhas congeladas no tempo, como o próprio Jake está congelado no tempo, né? Já o livro, apesar de ser... o livro tem os mesmos símbolos, e apesar de ser tão perturbador quanto, ele é mais claro. Ele começa a explicar pra gente que são essas ligações incessantes que ela recebe de vários nomes, e ela chama essas ligações de O Chamado. E é sempre a mesma coisa que deixam de mensagem de voz pra ela, que é: responda essa pergunta, só uma questão a ser resolvida, que é exatamente a frase que é dita lá no início do filme, narrado pela voz de um homem idoso. E aí ela recebe a ligação na casa e tem essa voz, deixa a gente mais perturbado, né? No filme não explica, né? Esse chamado é um chamado metafórico e a gente vai fechando essas perguntas, a gente vai entendendo, montando esse quebra-cabeça ao longo que o filme vai terminando. Porque, bom, ela recebe esse chamado, ela muda de nome, ela muda de profissão, ela não lembra de nada. Essa memória que o Jake tem é a memória que não existe. Ela é uma moça que o Jake conheceu há muito tempo atrás e não teve coragem de perguntar o número dela, de conversar com ela. Então essa oportunidade passou. Eles até falam como eles se conheceram, né? Muda 2 vezes como eles se conhecem. Na primeira vez, ela fala que eles se conheceram num jogo de trivia, num bar, que é como eles realmente se conheceram, né? Só que ele não teve coragem de conversar com ela. E na segunda vez, ela é uma garçonete, não é isso? Porque mescla ali com um filme que o idoso viu, que se passa num restaurante, que é garçonete. E aí, ele não teve essa coragem de ligar pra ela, isso é um grande arrependimento da vida dele. E tudo isso que tá acontecendo, que é o jantar, ela muda de profissão, ela muda de nome, ela muda de personalidade, porque ele não conhece ela, ele não sabe quem ela é. Então, como poderia ter sido essa viagem? Como teria sido se eu tivesse ligado pra ela? Como teria sido se ela tivesse ido conhecer meus pais? Como teria sido? Então, é sempre uma pergunta que ele fica, né? Só resta uma pergunta a ser respondida. E deixa isso claríssimo quando ela fala pra gente que assim, eu nem lembro quando eu conheci o Jake, faz tanto tempo. Gente, não faz tanto tempo, faz 6 ou 7 semanas, mas ela fala como se fosse uma coisa muito remota, né? Ela fala: eu nem lembro mais quem sou eu. Lá por volta de 1 hora do filme, ela fala: quem sou eu sem o Jake? Ela começa a chegar no ponto central, no cerne da questão do filme. Tudo que vimos, então, não passa de um surto psicótico de um homem prestes a morrer, né? Porque é isso que aconteceu no final do filme. Ele morre, ele se mata, né? O porco vai lá buscar ele, né? Uma animação do porco aparece ali, vai buscar ele porque ele se mata. Ele resolveu responder ao chamado, ele resolveu se matar. É um homem totalmente que foi sozinho na vida, né? Ele é solitário, não tem filho, não foi casado, mora na casa dos pais. Então, provavelmente, o que a gente entende é que ele cuidou dos pais, e os pais morreram e ele ficou com a casa. E ele teve uma vida completamente vazia. Isso que o filme nos deixa. Ele não teve nunca ninguém, ele não teve a coragem de falar com ela, de chamar ela. Então, tudo isso que aconteceu, que a gente viu, é um surto dele antes de morrer. No filme, ele é uma pessoa... A gente consegue entender que ele é uma pessoa ruim, ele não foi uma pessoa muito boa. Ele cuidou dos pais, sim, mas repara, tem certos momentos que ele é muito abusivo com ela, levanta a voz, ele tem momentos de ira muito estranhos, que não fazem parte da personalidade dele. Então é como se ele estivesse contendo o tempo inteiro um monstro dentro dele. Aí que tá a simbologia também do porco, né? Muita gente não entendeu. O que aquele porco tá fazendo no meio de nada? Aquele porco em animação, não sei o quê. O porco foi levar ele pro abate, né? O porco foi levar ele ao seu destino, que é o mesmo destino dele, né? Ser consumido em vida. O porco foi morto em vida, assim como ele estava morrendo em vida. A vida dele não fazia nenhum tipo de sentido. E também trata muitos símbolos também de sexualidade. Nas conversas que eles têm, ele deixa muito isso à tona, que ela fala sobre... ela fala boiola ou bichinha, algum termo assim bem pejorativo. E ele repreende ela de uma maneira muito massiva, assim, que você fala: gente, nossa, ficou muito afetado, vamos dizer assim. Então, o que será que isso diz também sobre ele? É uma pessoa muito fechada. No jantar mesmo, ele pouco fala, ele deixa mais ela.
E aí isso relata muito sobre quem ele é. No filme ele é esse tipo de pessoa. No livro já explica um pouco mais esse comportamento dele. Ele é uma pessoa completamente problemática, que trouxe problemas para os pais, causa muita preocupação para os pais, por ser essa pessoa problemática que não consegue viver em comunidade, não consegue viver com pessoas. Ele era um brilhante cientista, né? Trabalhava no laboratório e largou o laboratório. Então ele era uma pessoa completamente muito inteligente, tanto que os diálogos do filme ele era cruciverbalista também. E isso desperta certo interesse nela, ela fica muito fascinada com a inteligência dele. E aí, por ser uma pessoa muito brilhante, ele se distanciava muito das pessoas, ele não conseguia conviver, e tá aí o arrependimento dele sobre várias situações, e ele realmente tinha problema mental e problema psicológico, são vários problemas que não são descritos corretamente no livro, mas da gente entender que realmente ele tinha certo problema. No livro ele também se mata, né? E fica bem claro que ele se mata. Inclusive aquelas pessoas que estão conversando na escola é a realidade, são as pessoas que encontraram o corpo dele na escola. Ele era zelador e uma das pessoas que encontrou o corpo dele, eles estavam conversando sobre, ele fala por que uma pessoa que gostava de ser solitária, que não tinha família, não tinha ninguém, morava sozinho, não gostava de pessoas, veio ter um trabalho justamente como esse, né? Trabalhar como zelador numa escola. Qual era o objetivo dele? Aí alguém responde, parece que ele queria ser punido realmente. Então, daí também deixa muito claro, né, que ele, na verdade, ele queria ser visto. O Jake levou a vida inteira querendo ter visibilidade, ele queria ser notado. Isso fica claro no filme, na cena final do musical do Oklahoma, que é o musical que ele gosta, onde toda a plateia está ali presente, são as pessoas que fizeram parte da vida dele ou vão fazer parte da vida dele em algum momento, ou que ele queria que fizesse parte, como ela está ali, devidamente mal maquiados, envelhecidos, né? Porque aquilo ali é algo da cabeça dele. E ele tá ali, ele canta e depois ele tem um monólogo, e na morte dele é o único momento onde ele tem visibilidade, onde ele tem atenção, onde ele é o foco. Então eu indico quem quiser ler o livro para poder ter essa experiência, eu acho bastante interessante, os diálogos são riquíssimos e também você se pega na armadilha de você estar sendo induzida por um lado e tem provas contrárias e você começa a ficar perdido, né? Bom, eu espero ter respondido todas as perguntas que vocês possam ter tido. Claro que a gente está aqui sempre aberto, né, para conversar. E tem uns comentários que a gente pode falar. Se você não concordou com alguma coisa, se você viu alguma outra coisa que eu não falei aqui. Claro que eu devo ter esquecido de alguma coisa, né? Sou um ser humano. E eu sempre falo, esqueci de falar daquilo. Mas, enfim, vida que segue. É um filme realmente muito bem dirigido, muito bem roteirizado. A cenografia tá, impecável. E a atuação, né, gente, assim, surreal. A atuação tá perfeita. A Lucy, a atriz que faz a Lucy, eu descobri recentemente que eu não tinha percebido. Um amigo meu que falou, que foi pesquisar sobre a atriz e descobriu que ela fez vários outros filmes que eu não me lembrava, eu já tinha visto e não me lembrava dela. Inclusive foi a minissérie Chernobyl, que ela faz a esposa de um bombeiro que é gravemente acidentado, né? E essa minissérie também é perfeita. E eu não reconheci, porque realmente ela mudou muito, 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 muito. Ela atuou muito bem. E a Toni Collette, que é que mulher, essa mulher é um acontecimento, né? Então assim, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero ter me feito entender. E é isso, né? Vamos seguir aí. Se vocês gostarem mais desse tipo de formato de vídeo, eu faço mais. A gente fala sobre vários outros filmes. Se vocês quiserem, estamos abertos a conversas.